Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre torque. O assunto de hoje é torque. Ou a gente também pode chamar como o momento de uma força em relação a um ponto. Vamos lá. O que é torque? Torque nada mais é do que a porta que você tem aí na sua casa. Tá? O que isso quer dizer? Eu vou desenhar aqui uma porta. E você pode fazer esse experimento aí. É o seguinte. Vamos supor que aqui esteja a dobradiça da porta. E aí ela está fechada. Tenta fazer uma força aqui, nesse ponto. Você vai ver que a porta não vai abrir, mesmo que você faça uma força gigantesca. Mas se você faz a força aqui, a porta ela vai se movimentar. Por quê? Porque você está fazendo com que esse objeto, e aqui vamos desenhar ele por cima, porta por cima, você está fazendo com que ele rode, ou nessa direção, ou nessa direção, aonde esse ponto aqui vai ficar fixo e ele tende a se movimentar nessa direção, ou para essa direção ou para essa direção. Isso é um torque. É você dar uma força em um objeto que tem um corpo extenso, ele não é mais um ponto, mas sim um objeto grande, onde as dimensões dele não são desprezíveis, as dimensões são totalmente importantes aqui, e quando você faz algum tipo de força nele, ele tende a girar. Quando isso acontece, você está imprimindo uma força de rotação que a gente chama ela de torque, ou momento da força, tá? E aí, esse torque, né? Esse torque a gente tem a letra M para ele. Ele vai depender o quê? Da força e da distância. Da distância até o eixo que a gente chama de braço da alavanca, tá? O que é o braço da alavanca? Essa distância aqui, ó. Essa aqui é a distância D. Ou seja, se eu tenho uma força F para essa ou para essa direção, ele pode se movimentar fazendo torque M, tá bom? Esse torque aqui, ele tem unidade de força vezes metro. Desculpa, força não, né? Isso aqui é uma força, então é Newton vezes metro. Aqui é força e aqui é a distância, que é dada em metros, tá bom? Então eu sempre tenho esse objeto, esse torque que vai fazer com que o objeto se movimente, tá? Porém eu tenho aqui já que ele vai se movimentar, as coisas podem acontecer de formas diferentes. Vamos supor que eu tenho aqui que eu tenho esse objeto, tá? E aí eu quero fazer ele se movimentar. Você concorda comigo? Deixa eu até copiar ele aqui porque vai ser importante. Bom, não sei se eu vou conseguir copiar, mas ó, vamos supor que eu tenho esses dois objetos aqui. O que pode acontecer com eles? Bom, esse daqui ele pode girar para cá. Só que também ele poderia girar para cá. Tudo bem? Qualquer um dos movimentos é válido. Ele pode girar para qualquer uma das duas direções, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Se ele girar no sentido horário, ou seja, se ele girar para cá, se ele girar para essa direção da esquerda, a gente vai dizer que o torque ele é negativo. E se ele girar no sentido anti-horário, o torque vai ser positivo. Tá bom? Como que você pode ter uma ideia, né, de como saber se ele é positivo ou negativo? Você faz uma coisa que a gente chama de regra da mão direita. Você pega a sua mão direita, pega a palma da sua mão e coloca na direção da força. E aí, quando você girar essa força, você vai ver que seu dedão vai estar apontado para cima. Se ele estiver apontado para cima, a direção do torque, ela vai ser o quê? Ela vai ser anti-horária. Se você fizer a mesma coisa, só que com o dedão apontado para baixo, ele vai ser anti-horário. Então, se ele é apontado para cima, positivo, apontado para baixo é negativo, tá bom?
Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um objeto, tá? Tem esse objetinho aqui. Tem essa barra, né? Essa barra ela tem 1 metro de comprimento. E eu estou fazendo uma força nessa direção com uma força de, sei lá, 100 newtons. E aí isso aqui é um ângulo alfa. Fazendo isso aqui no ângulo alfa. A pergunta é, qual é o torque dessa barra, tá? Bom, primeira coisa, se a força ela está apontada para a direção diagonal para a esquerda, essa barra ela vai girar para qual direção? Ela vai girar para cá. Se ela vai girar para lá, lembra, regra da mão direita, então o seu dedão aponta para cima. Se ele está apontado para cima, então o torque é positivo, tá? Primeira coisa, a coisa mais importante que você vai ter. Segunda coisa é o seguinte, se eu desenhar isso aqui até o final, o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo, correto? Se eu tenho um triângulo, aqui é 90 graus. Como ali é 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo determinar o quê? Consigo determinar qual é o seno do ângulo aqui, né? Desse ângulo alfa. Bom, isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto oposto. Hipotenusa, cateto oposto é seno. Então, o seno de alfa vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um lado que eu vou chamar aqui de B dividido por L, tá? Que é esse comprimento L aqui, tá bom? Esse aqui vai ser o seno do meu ângulo. Se eu tenho esse seno, então eu sei que o valor de B, que é o valor que eu acabei colocando, vai ser o quê? B vai ser igual a L vezes o seno de alfa. Tudo bem? E aqui eu esqueci de colocar, mas o seno de alfa, no exercício, tá? Ele equivale a 0,6, tá? Errei aqui, devia ter falado isso. Então, o meu valor B vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 0,6. Logo, isso aqui vai ser 0,6 metros. Tá bom? Bom, se isso é verdade, eu sei que a minha força, né, o que está sendo aplicado, aliás, a distância vai ser essa daqui. Então, o torque dessa força vai ser quanto? O meu torque vai ser igual a força vezes o braço da alavanca B. Logo, eu sei que o momento, né, o torque, ele vai ser o quê? Vai ser a força de 100 newtons vezes 0,6. Bom, então o torque vai ser igual a 60 newtons por metro. Beleza? Então, é isso. Esse é o nosso torque. E como a gente consegue determinar ele aqui de uma maneira bem simples, tá? Bom, o que mais? A gente consegue fazer isso aqui de muitas formas. Até então, a gente está pensando em movimento, né? Em fazer as coisas se movimentarem para uma direção ou para outra. Mas isso eu preciso deixar ele parado. Se eu quiser fazer com que um corpo, um objeto... Então, vamos supor que eu tenho aqui essa barrinha aqui. E aí eu estou aplicando uma força nessa direção. Uma força F. Bom, se aqui estiver parado, né? Se a barra estiver parada, ela vai se movimentar para cá. Mas, se o centro dela for aqui, ela também vai continuar girando. Ela vai fazer um movimento tipo hélice, né? Só que, olha só. Se eu aplicar uma outra força para cá, e aqui eu vou chamar de F1 e F2, o que vai acontecer? Vamos supor que F1... Bom, na verdade vamos colocar só F, tá? Porque eu quero que as forças sejam iguais. As forças são iguais. Essas distâncias aqui também vão ser iguais, tá? Eu vou chamar isso aqui de
de L. Isso aqui também eu vou chamar de L, tá? Bom, o que eu vou ter? Eu vou ter o torque. Para essa força aqui, o torque ele vai querer fazer o quê? Vai querer fazer isso daqui. Ou seja, torque positivo. Então, se eu faço aqui a continha, vai ficar o quê? Torque é igual a força vezes o L do braço da alavanca. Tá bom? Ok. Para esse caso aqui, ele vai querer fazer isso daqui. Se tivesse só essa força F do lado esquerdo. E do lado esquerdo, a gente viu que é o quê? Torque é negativo. Se ele é negativo, então eu vou ter um M igual a menos F vezes L. Tudo bem? Se eu somar esses torques, se eu tiver, por exemplo, M mais M, isso aqui vai ser o quê? F vezes L menos F vezes L. Isso aqui é zero. Ou seja, se eu somar os torques e eu tiver o resultado igual a zero, eu tenho uma condição de equilíbrio. Então, eu tenho um equilíbrio se... esse aqui é o símbolo de somatória, tá? Isso aqui é basicamente, estou falando que eu estou somando todos os torques. Então, vou colocar aqui a somatória de torques. Se for igual a zero, eu tenho equilíbrio. Como um equilíbrio, o quê? Equilíbrio rotacional. Tá bom? Um equilíbrio rotacional. E eu também posso ter um equilíbrio translacional. Um equilíbrio de movimentação. Que a gente já viu aonde? A gente viu na primeira lei de Newton. O corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme se a somatória das forças for igual a zero. Nesse caso que eu estou pensando no objeto nele parado mesmo, tá? Então, se a somatória... Eu vou ter um equilíbrio... Eu vou ter um equilíbrio em duas condições. E também se a força resultante, né? Ou aqui eu vou colocar torque resultante, for igual a zero. Isso aqui é o translacional. Tá bom? Então, isso aqui é o meu torque, é o meu condição de equilíbrio de rotação. Isso aqui é super importante, porque em vários casos eu preciso saber como o corpo tá. Eu quero deixar meu corpo parado. Se eu quero deixar meu corpo parado, eu preciso saber quais forças estão agindo nele, tanto de rotação quanto de translação, para permanecer com que ele, para manter a condição que ele fique parado. Tudo bem? Então isso aqui é super importante em vários objetos, em várias coisas que você for estudar. A condição de rotação e a condição de translação. Tá bom? Então eu vou terminar a aula por aqui e a gente se vê então numa próxima aula.